Então, pessoal, a gente representa o Ressavanar, né, que visa aí a regeneração ambiental e também utilizar a área, essas áreas mais próximas das áreas antropizadas, urbanas, para a educação ambiental, em especial para a população local, né? E, claro, as pessoas que são amantes da natureza. E aqui, chegamos aqui nessa floresta do sítio Escola Plantar em Casa, a gente se deparou aqui com um grande emaranhado, né, de raízes, cipó, que vem, querendo ou não, enforcando essa olha a cabeça aqui ainda para você ver, ó. Tem muito. A gente vê que a copa das árvores, as adultas, né, elas estão bem envolvidas a esse cipó, mas essa é uma outra questão, e com isso a questão solo fica toda emaranhada, então para a gente acessar essa floresta é um pouco difícil, né? O Toquinho registrou uma imagem minha semana retrasada caindo, a gente fazendo um vídeo e eu... Cara experiente em trilha, meu, levou a gente no meio do cipó e enroscou meus pés e eu caí mesmo. Então aqui a ideia é que a gente sabe do potencial dessa floresta, desse resquício de Mata Atlântica, os exemplares adultos que tem aqui, como o cedro, logo na entrada ali da nossa parte principal. E para lá a gente tem muito mais para compartilhar com as pessoas que viram aqui, só que a gente precisa ter acessibilidade. E também a floresta é a parte que a gente acaba trazendo as pessoas numa vivência mais próxima mesmo e uma relação mais próxima da natureza. Então a gente abriu aqui essa clareirazinha. A gente estava passando o feedback do Toquinho que foi necessário remover aqui ao todo pelo caminho 3 pés mudas de gerivás, 2 de araçás que estava pelo caminho, o resto era mais vegetação da própria raiz, da própria cipó, né, que passa pelo chão ali, vai soltando os brotinhos e tal, e ali a gente foi fazendo a limpeza base. E conseguimos abrir essa clareira, determinamos essa parte aqui, né, que estava relativamente mais plana, tivemos que fazer algumas contenções ali. E o teste dessa noite que passou, montamos aqui 6 barracas, aí ali foi a nossa, aqui foi outra barraca do amigo Bruno e ali foi uma mansão que o Hugo aqui montou, uma barracona bem grande. Então tem um potencial... Lugares, né? 17? Pode ser 20, eu acho. É a sua? Então a área aqui já tem um potencial de recepcionar as pessoas que vêm de longe, quiser trazer uma barraca, pernoitar aqui, para não ficar muito corrido, voltar no mesmo dia. Então já tem uma área bem bacana, bem interessante aqui. Então a gente tem aqui nessa trilha, o início dela está um pouco ainda... por fazer a manutenção, a gente só deu uma limpada básica, mas logo daquela árvore descendo a gente já tem ali uma trilha melhor, mais limpa, estável, para a gente poder permitir mais dentro possível dessa floresta, onde a gente vai poder compartilhar dos exemplares que tem. A ideia é trazer os amigos que puder colaborar com a gente, compartilhar dos conhecimentos arbóreo e poder fazer um levantamento, a gente colocar uma plaquinha, né, identificar para as pessoas poderem ter essas informações do que representa essa floresta e todas as outras florestas atlânticas que a gente tem aqui na nossa região, né? A gente sabe que todas as causas são justas, né? A proteção ambiental de todos os biomas, ecossistemas, e no nosso caso aqui, eu acredito que a nossa luta é a proteção do cerrado, que a gente só tem fragmentos, e Mata Atlântica, que é o que ainda se predomina nessa... Então, Marcelo, uma pergunta. Acho que todo mundo, não sei se é todo mundo aqui, pelo menos ele estava falando, por exemplo, de cobra. Quando você limpa o caminho, isso não muda nada para o animal ou para ele já é um sinal de alerta que ali é quando você limpa ali, no caso? Normalmente a gente sabe, a gente precisa entender, né, essa que é a importância de você trazer as pessoas, aproximar as pessoas da natureza e dentro dessa temática toda a gente falar de natureza, do animal A até o Z. Aqui a gente está vendo que tem bastante macaquinhos saguis, né, os calistrix, são muito comuns nessas regiões, eles se adaptam, se associam muito fácil com a gente, né, então a gente precisa também ter um determinado cuidado de não ter muita aproximação, de não ficar manuseando eles nas mãos, né, às vezes até cabe ali uma alimentação ou outra, mas não cabe você ficar deixando ele subir em você,
né? Enfim, tem algumas dicas assim mais básicas. Com relação às cobras, que é a maior preocupação de quem vem numa floresta, é, pô, vou encontrar cobra, né? Aqui a gente já fez algumas incursões aí para dentro e de acordo com o histórico que o Toquinho tem ao tempo que ele está aqui, ele pouco se deparou com serpentes, com cobras, principalmente peçonhenta, né? Já apareceu cobra verde e tal, tem a falsa jararaquinha, né? Que eu não gosto de utilizar esse termo porque ela é a dormideira. Só que como ela tem algumas características parecidas com a jararaca, quando filhotes, as pessoas deram esse apelido para ela que acaba confundindo. Então a gente tem aí vários exemplares de cobras que não são peçonhentas, fazem um processo, colaboram, né, ecologicamente muito com a natureza e a gente só precisa preservar. Apareceu ali pelo caminho, deixar o animal passar, você esperar ele ir embora por si, porque ele também tem medo. Então, respondendo a pergunta, é assim, a trilha a gente facilita o nosso acesso e quando a gente há de encontrar um animal pelo caminho, você vai visualizar ele de maneira melhor. Então a ideia é a gente ter uma relação sempre aqui, é um compromisso nosso também, de sempre que a gente puder vir aqui, tanto para abrir mais trilhas, a gente está entendendo melhor o local, porque a ideia não é a gente abrir uma trilha que não vai ser utilizada. A gente quer fazer um circuito que vai ser legal, interessante para acessar a área que ele precisa fazer manutenção, às vezes lá na mina, na área da nascente, para trazer água para cá, né? Acessar alguns exemplares de árvores importantes que a gente tem aqui. Então essa que é a ideia mesmo, né? E com relação à trilha, sempre manter limpo. A gente vem com rastelo. O trabalho mais pesado deu-se do final de semana retrasado e de ontem para hoje, que todo o procedimento começa assim, desbastando, tirando as raízes, o cipó. Então isso é bem cansativo, é bem pesado, um pouco perigoso. E esse é um material que a gente pode utilizar numa outra oficina, utilizando esse recurso. Tá? Olha o tanto de cipó que a gente conseguiu. Ai, mãe, para artesanato aí, ó. Você que gosta? Pode fazer bastante artesanato. A gente estava comentando entre a gente que de repente pode ser uma matéria-prima para um possível corrimão, em uma área um pouco mais acidentada. Então é utilizar o recurso que a gente tem aqui para nós mesmos, né? Como recurso. Então assim, é uma mata que a gente sabe que a gente está numa área que tem casas ali, tem outras lá, a gente sabe que tem uma mata um pouco mais preservada, então digamos que os animais são um pouco acuados também. Então, mas a gente não tem visto mais avifauna, né, no geral, principalmente animais noturnos, a gente ouviu bastante, né? Ontem, essa noite aí, muita... ia perguntar para você como é que foi a noite mesmo. Muito legal. Agora, com relação a animais rasteiros, é pouco. A gente vê que tem tocas, tem bastante tocas por aí, né? Então, o que a gente precisa fazer é trazer esse equilíbrio, né? De plantar, trazer espécies frutíferas para cá. Cada vez mais, fiquei feliz que vi grumichama, vi araçá, que vocês plantaram já num outro evento. Então, quem estiver acompanhando a gente puder ser um voluntário no sítio Escola Plantar em Casa, isso é importante, a gente, de maneira compartilhada, às vezes de bobeira, você tem um tempo e pode vir aqui e doar um pouquinho de uma mão de obra, do ensinamento que você tem para quem estiver aqui. Um diferencial que eu gostei pra caramba, o Paco não tá aqui, né? Mas na instrução dele chegou um especialista, ele manteve a linha, colaborou pra caramba, o especialista deu uma base de enriquecimento para a palestra dele, ele deu o feedback final top e esse é o fundamento. Nada muito roteirizado, tipo, olha, é o palestrante, deixa o palestrante falar. Não, você deu oportunidade de um, do outro e de todos falarem, esclarecer suas dúvidas. Então isso é importante, cara. É um centro universitário ao ar livre. Então é isso que a gente precisa sempre estar valorizando, sempre tendo essa visão de não jogar também tanta responsabilidade em cima de um único cara e o cara ali ficar naquela situação, né? Ele tem que se sentir em casa. E aqui a gente se sentiu, foi bem bacana, só agradeço. Não, vamos conhecer a trilha ainda, quero o pessoal conhecer a trilha aí. Então. Vamos lá, os primeiros a passar.